Então, o que trouxe hoje, e esse período da pandemia, início da pandemia de 2020 ajudou demais, foi uma nova forma de olhar como ensinar. O meu nome é Bianca, eu sou professora de ciências, eu sou bióloga, e há um tempinho já essa questão dos games dentro da sala de aula já vem persistindo aí muito antes dessa explosão dos jogos virtuais e tudo mais. Eu sou professora de ciências, então eu gosto muito de trabalhar de uma forma mais dinâmica para o ensino de ciências. O ensino de ciências é extremamente dinâmico, então você ficar só na teoria, dentro da sala de aula, nos métodos tradicionais, não é uma boa. Então eu já aproveito essa dinâmica que eles gostam muito de ciências, estão muito curiosos com a disciplina em si, com os conteúdos, e aí eu já aproveito isso para fazer de uma forma diferente, de uma forma mais legal, para que eles consigam aprender sem ficar muito chato, nem para mim, nem para eles. E a contextualização dos games, então, eu acho que é uma coisa que a gente já vem fazendo há bastante tempo, através das aulas práticas, através da proposta de desafios e tudo mais. Então, essa linguagem da gamificação já vem sendo feita através das minhas aulas. Só que a gente não tinha esse nome, esse formato. Ah, isso é gamificação, isso aqui são conceitos que a gente já está trabalhando. Né? Eu ia sempre colocando, propondo desafios, trabalhando muito com os conceitos do método científico, para poder aprimorar o aprendizado deles. Né? E essa questão do uso das tecnologias dentro da sala de aula, para mim, sempre foi extremamente importante. Eu não conseguia simplesmente dar a minha aula sem o uso de alguma tecnologia, e a gente acaba sendo limitado por conta da falta de recurso mesmo, né? Eu sou professora de 2 escolas públicas aqui no município de Vila Velha, e a gente sabe que os recursos realmente não chegam, os meninos não têm tanto acesso. Então, pouco de recurso que a gente tinha, através de um laboratório de informática, através de alguns aparelhos de celular, eu conseguia trabalhar de alguma forma. Em 2019, eu aprendi uma técnica chamada stop motion, através de um aplicativo, e é uma técnica de produção de curtas, de animações, né? Inclusive tem animações muito famosas, várias animações famosas, produzidas por essa técnica, que consiste em tirar fotos, são várias imagens, e a repetição dessas imagens produz um movimento, né? E aí a proposta do stop motion foi que eles produzissem pequenos vídeos, pequenos curtas, né? Trabalhando dentro do conteúdo de física. Então, dentro do conteúdo de física, no 9º ano, a gente trabalhava as leis de Newton, e a minha proposta para eles foi a produção de pequenos curtas, através dessa técnica do stop motion, através do celular, que a gente baixa um aplicativo bem tranquilo, bem simples, e eles vão fazendo essa proposta de um curta mesmo, produzindo pequenas situações e para demonstrar uma das 3 leis de Newton. E aí esse trabalho ganhou uma repercussão assim considerável. Eu sempre publico minhas coisas nas redes sociais e tal, coloco o nome dos meninos, marco os meninos, eles gostam disso, dessa publicação. E aí, atrelado ao trabalho da Tereza, que a gente já se conhece há um tempinho já, ela também trabalha com essa proposta de gamificação dentro das salas e tudo, nós conseguimos um convite para participar do Lisboa Games Week. E foi na mesma época que ela lançou o livro, ela foi para fazer o lançamento do livro, e eu fui para participar como convidada para ver essa perspectiva dessa tecnologia, de uso de tecnologias, de uso das teorias da gamificação dentro do contexto educacional. Ele é um evento enorme, a gente não tinha dimensão de quanto era grande, né?
um local bem grande mesmo, em que as escolas passaram, foi uma semana de evento, e cada dia o evento recebia um grupo de escolas pré-agendadas, lá de Lisboa, né, em que os alunos passavam o dia todo lá, eles têm um sistema de escola de tempo integral e tudo, então os meninos passaram o dia inteiro dentro daquele local, inseridos naquela dinâmica toda, e ali eles não tinham só contato com jogos, eles não ficaram jogando o dia inteiro, né? Eles foram trabalhar as ferramentas tecnológicas dentro do contexto educacional. Então, alguns se inscreveram em oficinas de robótica, outros foram demonstrar o que já estava sendo desenvolvido dentro das escolas, dentro da robótica, alguns fizeram oficinas de programação. Enquanto isso, os professores eram direcionados para um outro espaço em que os professores tinham palestras, conversavam com profissionais especializados nessa área da gamificação. Então, assim, foi um choque de realidade, porque a gente não estava acostumado, não está acostumado com essa inserção da tecnologia dentro do contexto educacional, né? A gente tem leis que proíbem o uso de recursos tecnológicos como celular dentro das escolas. Eu mesma, todas as vezes que eu preciso usar, eu tenho que fazer uma autorização, pedir uma autorização por escrito, junto à escola, e o corpo pedagógico, junto com a direção da escola, é que me autoriza a fazer esse uso com os alunos e tudo mais. Então, assim, é uma coisa assim que a gente não deveria ter, né? Porque esse 2020 aí a gente viu que a gente precisa e muito do recurso tecnológico dentro da área educacional. E lá no Lisboa Games Week a gente viu justamente isso. A gente passou uma semana inteira aprendendo o quanto a tecnologia é importante, sim, no contexto atual, né? O quanto que a educação já evoluiu, o quanto que a educação mudou em termos de inserção de recursos, ferramentas tecnológicas dentro do contexto educacional, seja para qual área que você esteja dando aula, seja para qualquer idade e tudo mais. Só a gente tem como adaptar, a gente tem como inserir isso e fazer com que o aprendizado seja muito mais efetivo e muito mais prazeroso. E o que a gente aprendeu muito foi em relação ao contexto tecnológico mesmo. A gente está caminhando para uma, que a gente fala muito de novas profissões, profissões do futuro, mas a educação básica ainda está muito atrelada ao contexto educacional antigo e muito tradicional, né? Aquela questão de papel, de quadro, de entregar trabalho escrito, aquela formalidade toda ainda está muito arraigada no nosso processo educacional. E quando a gente chega num universo desse, a gente percebe que a gente está muito aquém de tudo isso, de toda essa evolução. Se a gente fala de novas profissões, de preparar os meninos para um cenário novo, educacional, tecnológico, a gente não pode ficar atrelado a esse método tradicional da educação. E eu fiquei mais tranquila porque eu sempre fui taxada de louca, você é maluca, como é que você deixa usar o celular, eles vão colar na prova que eles vão usar o celular. Não tem nem tempo, eles usam como ferramenta de pesquisa, sabe? Eles vão ficar tirando foto enquanto eles estão fazendo trabalho, de forma alguma. Durante a confecção do stop motion, cada aula aqui a gente tem 50 minutos. Eles ficaram tão inseridos dentro do processo de produção do curta que eu precisei pegar a aula de outros colegas, de trocar os horários, entendeu? Para eu ficar mais tempo dentro da sala para que eles pudessem dar continuidade. Em nenhum momento a gente teve isso, né? Então, assim, a gente ainda tem a imagem de que o adolescente, a criança, ela só sabe usar o celular para rede social e tudo mais. A gente tem uma grande influência, sim, mas eles têm um grande potencial se forem bem direcionados. Então, a inserção da tecnologia aí é uma realidade, e se a gente quer prepará-los para novas profissões que estão surgindo a cada dia,
e um novo mercado de trabalho tecnológico, a gente tem que repensar a nossa forma de educar, de ensinar e de aprender.